Shanks e Locke, dois personagens que figuram no mais alto patamar de força em One Piece e que prometem uma participação muito relevante na reta final da obra. Nesse vídeo, iremos focar em pontos muito importantes sobre os dois personagens e entender alguns aspectos fundamentais sobre eles. Seria Shanks o pirata de tapa-olho mencionado pelo Oda em 2007, acusando o final de One Piece? Por que seu braço não regenerou após o ataque do Lorde da Costa? O que afinal ele realmente buscava em Marejoa? E o Príncipe Locke? Por que ele é tão importante ao ponto de Imu querer transformá-lo em um Cavaleiro de Deus? O que existe no título de Rei de Elbaf que mexe com o equilíbrio do mundo? Se tem uma coisa certa, é que quando Shanks e Locke entrarem na equação, o tabuleiro desse mundo inteiro vai começar a tremer. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lip e hoje eu vou trazer para vocês mais um queridíssimo Respostas de Palha, aquele quadro aqui do canal que você pergunta e a gente dá um jeitinho aqui de responder, beleza? E claro, se você quiser aparecer aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, a gente faz uma caixinha de perguntas no Story, você faz a pergunta e a gente traz pra cá. Agora sim, bora! Começando com Tom_Roger, o Shanks é realmente o pirata com tapa-olho que o Oda comentou? Se for, achei forçado. Bom, pra quem não sabe, em 2007 o Oda em uma entrevista falou que quando um pirata de tapa-olho aparecer em One Piece, quer dizer que estamos na reta final da obra. A minha estimativa, tá, o que eu teorizo é que seja Joy Boy, só que o Shanks nos últimos capítulos apareceu ali não com um tapa-olho, mas sim bandagens em seu olho. E eu acho que são coisas diferentes, né? É claro que uma bandagem no olho funciona como um tapa-olho, mas não é um tapa-olho em si, aquele clássico de pirata. Então eu acho que quando aparecer de fato alguém com um tapa-olho de pirata, aquele que a gente vê no Capitão Gancho, em tantas outras figuras lendárias aí, né, do folclore, do entretenimento e tudo mais, aí sim a gente vai ver e falar, opa, tá aí, esse é o pirata de tapa-olho mencionado há quase 20 anos. Cara, 2007 foi há quase 20 anos atrás. Que loucura. Enfim, mencionado há quase 20 anos atrás por Eiichiro Oda. Mas não acho que esse seja o Shanks. Christian Santos 0133 em uma luta aposta no Imu ou no trio Luffy, Barba Negra e Sabo. Meteu o Sabo aí no meio, né? Gostei do acréscimo aí do Sabo. Poderia ser o Kobe, talvez, fazendo um paralelo ali com o Roger, Rox e Garp. Poderia, mas tá, escolhe logo o Sabão na parada. E se eu fosse apostar, cara, no momento, tá? Se for pra lutar agora, como os três estão, Imu, pô. O Imu simplesmente tancou um golpe em conjunto Barba Branca, Gold Roger, Rox the Shebeck, Monkey D. Garp, Kaido e Big Mom, e segundos seguintes já estava 100% regenerado, controlando o Rox the Shebeck e tudo mais. Então até o Luffy e o Barba Negra completarem seus planos, né, por assim dizer, porque o Barba Negra ele tem todo um plano e tal, que deve seguir também aquele do Shebeck, de conseguir duas frutas para aí sim poder enfrentar o Imu-sama. E o Luffy ele tem, não que seja um plano, né, mas ele tem a vida dele, a trajetória que vai sendo guiada e talvez até destinada, né, a se sobressair a esse soberano. Mas no momento, se coloca os caras de frente pra Imu, perdem. Por isso que o Barba Negra tem todo um plano de vida voltado a vencer de Imu-sama, né? Porque em outro momento pode ser que aconteça igual aconteceu com o Rox the Shebeck mencionado pela Ares. Chegou cedo demais. Enfrentou o Imu cedo demais. Existe um caminho, todo um planejamento, uma estratégia, tudo que precisa ser feito para você chegar na etapa do Final Boss e aí vencer. E eu acho que nessa altura do campeonato, nem o Luffy, nem o Barba Negra, nem o Sabo, né, que se acrescentou aí, estão preparados para esse confronto. Mas logo vão estar, tá? Logo vão estar. Robson Costa _33. Por que o braço do Shanks não voltou depois que o Lorde da Costa tirou ele, se ele tinha a marca do Imu? Robson, muito provavelmente porque a gente tem 3 níveis de marca, né? A marca do mar raso, a marca do mar profundo e a marca do mar abissal. O Shanks nesse momento pode ser que ele estivesse só com a primeira, né? Igual a gente vê ele há 15 anos atrás. Então se ele mantém esse primeiro nível aí de contrato, que é o contrato raso, a própria palavra, né, rasa, já tá indicando que não é tão profundo. Que coisa óbvia que eu falei.
Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, né? É que basicamente talvez não tenha todos os poderes e todos os envolvimentos que Imu vai dando, né, conforme vai evoluindo de nível. Então, o raso é o mais simplesinho de todos, é um contrato ali, talvez falando, ó, eu tô fechado com você e Imu-sama, tamo no pacto aqui. O segundo, o profundo, já é, cara, ó, poderzinho aqui, negocinho aqui, sacanagem ali, beleza e tal. E aí, por último, cara, aí é loucura. Né? Aí é loucura, deve vir com imortalidade, né, dos Gorosei, também dos Somers, alguns outros dragões celestiais, deve vir com essa regeneração absurda também, que a gente vê em alguns deles, e por aí vai. Então eu acho que o Oda decidiu retratar esse esquema de níveis, né, para deixar muito claro que o Shanks estava num relaxado, num tranquilo, sabe, no inicial, então não tinha esse poder de regeneração e tampouco imortalidade. E aí já os próximos, cara, o segundo deve ser brabo, mas o último que vai ser o estouro do balão. Dudu _ Vila Lobos, por que o Shanks parou o Kaido de ir pra guerra? Parabéns pelo trabalho, tamo junto, manda salve. Dudu, meu querido, tamo junto, tá aí teu salve, e eu queria te dizer que, quem sabe, tá, naquele momento em que o Shanks foi parar o Kaido, não fosse o Shamrock. Pra ser sincero, eu acho que foi o Shanks mesmo, tá? Porque a Marinha comunica, né, uma mensagem inclusive dada ao Brand New, personagem maravilhoso que sempre que aparece é bomba atrás de bomba, atrás de bomba, atrás de bomba, que foi avistado o Ruivo lutando contra o Kaido das 100 feras. E eu não acho, tá, que os caras estavam coladinho ali. Eu acho que eles viram uma embarcação do Kaido, que inclusive o Kaido não tem uma embarcação principal nomeada até os dias de hoje. Eiichiro Oda corta os do SBS e coloca o barco do Kaido, pelo amor de Deus. Então, cara, avistou o barco do Kaido de longe, avistou o Red Force, que é o barco do Shanks de longe, né, dos piratas do Ruivo, e falou, putz, realmente estão lutando ali. E eu acho que o Shanks, durante muito tempo, a gente percebe que ele tá sempre servindo como um mediador no mundo de One Piece. Ele parece estar mantendo um equilíbrio ali até que um certo momento chegasse, como se ele já entendesse que existia um momento específico para pegar One Piece, um momento específico em que o Luffy fosse despertar sua fruta e se tornar Nico, o Deus do Sol. Então parecia que ele estava só, cara, abrandando ali as coisas, e sabia que se o Kaido somasse aquele confronto, meu querido, tudo poderia destrambelhar muito mais. E agora, olhando retrospectivamente, cara, se bobear, se o Kaido soma ali e a marinha começa a ser superada, o que teria que acontecer para esse jogo virar, para esse jogo inverter? Chegada de Cavaleiros de Deus, chegada de Gorosei, chegada de Imu-sama. Então, para evitar que todo esse rolo acontecesse novamente e talvez o mundo sofreu um impacto que ele não estava preparado para receber naquele momento, Shanks falou, Kaido, segura as pontas que você chegar lá agora, não dá. E aí depois, como ele chegou lá em Marineford depois de 33 horas, aí, pra ser sincero, um pactozinho com o Imu-sama, um portalzinho ali sendo aberto, um abismo para ser atravessado, seria bem justificado para ele conseguir ter feito isso, essa jornada, né, em tão pouco tempo. Mas calma que o Oda tá, ó, costurando, amarrando, e logo mais a gente vai ter essas respostas. Mateus.santos, o que o Shanks procurava em Marejoa? Talvez poder? Cara, eu não acho que o Shanks estava buscando poder. Na verdade, ele estava buscando poder, mas não da maneira que a gente espera, né? Sendo treinado ali pelo Garlin. Eu acho que ele recebeu algumas coisas de bônus, como, por exemplo, né, a Grifon. Só que, qual o detalhe? O poder no sentido que eu tô falando aqui, que o Shanks estava procurando, era informação. Ele começou a sua tripulação, detalhe muito importante, há 22 anos atrás, quando ele foi buscar o Yasop lá na Vila Syrup. Então assim, ele já tinha sua tripulação pirata sendo formada. Se bobear, ele foi fazendo suas próprias pesquisas, foi navegando por aí e entendendo o mundo da sua maneira, bem como o Rayleigh diz lá em Marineford, lembra? Pô, não tomem spoiler, sigam sua jornada, talvez você enxerguem uma verdade diferente da nossa. Então Shanks foi se aventurar pelos mares, foi viver sua vida como pirata como ele sempre quis. Só que ele deve ter chegado num ponto que ele falou, irmão, eu acho que eu posso aproveitar uma condição minha, que é o meu sangue Figarland, subir para Marejoa e entender o funcionamento desse mundo dentro do governo mundial. Porque se a gente parar pra pensar,
Cara, a melhor maneira para você derrotar um inimigo é entender internamente como ele funciona. Se você vai entrar numa guerra, faz muito sentido você entender por dentro o mecanismo militar de como funciona o outro exército. Então, a partir disso, cara, você monta seu plano, você entende os segredos desse mundo. Então, eu acho que é esse tipo de poder, né, por assim dizer, que o Shanks estava buscando. Conhecimento, informações, entendimento do funcionamento do mundo. E a partir disso, ele saiu de lá não necessariamente mais forte, apesar de ter ganho a Grifão, né? Porque ele já devia ser extremamente poderoso. Ele aparentemente subiu a Marejoa com 24 anos. Já era o cão chupando manga, já era um canhão, cara, era um monstruoso. Mas, né, do que adianta força se o maior poder que você pode ter é conhecimento? Shanks, sagaz, inteligente, sabendo disso, foi atrás do que precisava. Gil Macedo perguntou: será que todos do bando do Shanks sabem do seu passado? Essa é uma pergunta muito interessante porque, como eu comentei na resposta anterior, a galera do Shanks já estava envolvida com ele, né? Já estava sendo criada uma tripulação quando ele decidiu simplesmente subir a Marejoa. Então vamos lá, vamos entender a linha do tempo, né? 22 anos atrás, o Shanks saiu para o mar para montar uma tripulação iniciando pelo Yasopp lá na Vila Syrup. Nessa época aí, ele tinha só 17 anos. E aí, há 15 anos atrás, depois de 7 anos navegando pelos mares, feliz ali, tranquilo, relaxado numa boa, o Shanks subiu a Marejoa, falando pro seu irmão, falando pro seu pai que ele desperdiçou seus últimos 24 anos de vida com a ralé ali no mar de baixo, na sujeira, na escória. Só que assim, ele passou 7 anos navegando, então Luke Ho, Ben Beckman, seu braço direito, Yasopp e provavelmente outros tripulantes como, cara, o Banco Punch, o próprio Monster também, Rolling Gab, todos esses principais capitães do Shanks, né, que são de certa forma a sua tripulação comparável ao Luffy, né, aqueles que estão lado a lado ali com ele como companheiros de longa data. Todos eles devem saber, porque o Shanks deve ter recrutado principalmente essa galera aí, né, os chefões da tripulação sem contar ele, dentro desses 7 anos que ele passou navegando, dos 17 aos 24. Não me parece normal ele virar e falar assim: galera, valeu, tá? Tô metendo o pé aí, vou fazer outra coisa, tchau. Eu acho que faz parte sim de um plano do Ruivo, que ele comunicou aos seus companheiros, né, aos seus amigos, aos seus irmãos de mar, e falou: ó, vou fazer isso, isso, isso. Enquanto isso, vocês ficam assim, Ben Beckman, toma conta de todo mundo, Monster, toca as musiquinhas aí pra geral ouvir, Yasopp... Puta, o Yasopp... Cara, o Yasopp teve tempo pra visitar o Usopp. Porra, sacanagem pensar isso agora, hein? O Yasopp, enquanto o Shanks estava lá em Marejoa, teve tempo livre, teve sim, pra visitar o seu filho. Que raiva que me deu, não era nem essa a intenção da resposta aqui, mas tudo bem. Então acho que sabe, tá? Eu acho que ele explicou o passado dele, falou que tinha essa condição do seu sangue Figarland e que poderia sim usufruir disso para conseguir informações. Aí o bando dele falou: opa, vamos encontrar o One Piece? Vamos chegar em Laugh Tale? Isso vai facilitar a gente a conquistar nossos sonhos? Então, capitão, suba e volte para nós. E foi isso que aconteceu. @RobertoHenrique.4 Loki vai se tornar um cavaleiro de Deus? A gente já tem uma resposta definitiva para isso, né? Mas vamos lá, porque dá para extrair muita coisa legal dessa pergunta. Por algum motivo, o Imu-sama é viciado na ideia de ter um rei de Elbaf sob o seu comando. A gente sabe que a Terra dos Gigantes vai ser muito importante, mas vale notar como o Imu é meio que fascinado nisso, né? Tanto que quando ele chega lá no presente, ele já coroa, por assim dizer, Dory e Brog como os reis do país, como se ele precisasse ali ter o monarca dessa região como seu subordinado. Vale lembrar que também rolou uma tentativa frustrada do Shamrock e da Gunko de alistarem o Loki, príncipe herdeiro legítimo como Cavaleiro de Deus. Ou seja, parece que existe uma necessidade real de Imu, né, ter sob seu domínio ou influência o rei de Elbaf. Isso me remete ao próprio Shebeck. Ele falava que a única pessoa capaz de despertar o verdadeiro poder de uma certa Akuma no Mi era o Harold, e é possível que essa Akuma no Mi tenha sido consumida pelo Loki. E o Shebeck também falava que precisava do Harold por ele ser o rei dos gigantes. Isso quando foi questionado pelo Barbel, o homem-peixe bagre, sobre os gigantes ancestrais congelados da Galeila. Então pode ser que no fim das contas, tá, o Imu também tem interesse neles e por isso
precise do rei de Elbaf. Talvez exista algum tipo de poder oculto aí específico de quem ocupa esse posto monárquico, além do comando básico de todo o país que é conhecido como o exército mais poderoso do mundo, o que seria do interesse de qualquer pessoa influente nesse universo, né? Xebec, Imu, Shanks, uma própria aliança futura com Luffy e por aí vai. O Barba Negra também deve ir atrás dos gigantes em algum momento, né? Principalmente os congelados da Galeila. Enfim, Oda tá dando importância alta para os caras e eles com certeza vão ser um elemento determinante para a reta final de One Piece. E com tudo isso em mente, não, né? O Loki não vai virar Cavaleiro de Deus porque ele já recusou, mas se virasse, não tenho dúvida de que o potencial dele seria atingir o mais alto escalão dessa classe, conquistando até que rapidamente, né, o selo do Mar Abissal, que é o selo de nível 3. E se isso acontecesse, entreguem a Champions League, pô, simplesmente. O Loki é monstruosamente forte, o Harold já era monstruosamente forte, e eu tenho a impressão de que o Loki, por ter o Ragnir, né, esse martelo lendário, por ter toda a sua vivência sofrida, por ter supostamente uma Akuma no Mi extremamente poderosa, ele acaba tendo um potencial ainda maior que o do seu pai, que já era, cara, coisa de louco. O Harold kleshava com o Xebec num confronto ali que fazia o Baf inteira tremer por toda a sua extensão gigante. Então, se a gente for colocar aqui em termos precisos de power scaling, né, eu acho que hoje o Loki provavelmente figura no nível Yonkou, mas se virasse Cavaleiro de Deus e recebesse aí todos os benefícios, né, desse cargo, as bonificações desse cargo, meu amigo, aí entra no famoso padrão 99,95 nível Yonkou Plus com vale refeição de R$ 47,00 por dia, uma loucura, insanidade. Então vamos colocar aqui no pacote do contrato, né, com regeneração, imortalidade, um acréscimo na sua força devido aos poderes de Imu, a adição do Loki nos Cavaleiros de Deus seria algo para mudar a balança do mundo. Não à toa, é uma vontade de Imu colocar o Loki como Cavaleiro de Deus. Só que o Loki, tal como o Luffy, é um guerreiro da libertação. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, faça sua pergunta, manda DM também, cara, manda DM com uma teoria, com uma ideia, tudo que você quiser aí, interage lá com a gente e tamo junto, beleza? Também deixa um comentário aí sobre o que você achou do vídeo. E é isso, galera, obrigado do fundo do coração por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!